Nessa segunda parte da aula, vamos discutir as junções PN, que são uma das aplicações mais importantes de semicondutores. Então, fazendo uma breve revisão do que a gente discutiu na aula passada, se eu pego um material e dopo, faço uma dopagem do tipo N, essencialmente eu estou acrescentando elétrons para o meu material e íons positivos que vão ficar fixos ali na minha rede, né? Então, nota que esse material, quando eu dopo, ele permanece neutro. Porém, eu agora acrescentei vários elétrons extras ao meu sistema, o que efetivamente vai introduzir, como a gente viu na aula passada, estados localizados próximos à banda de condução. E isso faz com que o potencial químico, como a gente discutiu na aula passada, ele agora fique não mais no meio da banda, bem na metade da banda, como ele ficaria no caso de que eu tivesse o semicondutor sem dopagem, né? Mas o meu potencial químico agora ele é elevado e fica bem próximo à banda de condução. E aí, como agora esses estados eletrônicos estão próximos da banda de condução, é bem barato eu promover esses meus elétrons à banda de condução, e por isso que a dopagem ajuda muito a condução. Isso é a dopagem do tipo N. A dopagem do tipo P, o que acontece é que a gente acrescenta buracos e íons negativos. E como a gente viu na aula passada, o que acontece é que o potencial químico agora ele fica bem próximo à banda de valência. Tá? Então, se eu pego o mesmo material, e num caso eu dopo ele com dopagem tipo N, no outro com dopagem tipo P, a dopagem tipo N fica com um potencial químico maior do que a dopagem do tipo P. Bom, o que é a junção PN? É eu juntar esses dois materiais, botar um junto do outro. Se você faz isso, a nossa intuição física diz que os elétrons que estão aqui nessa banda de condução, né, estão livres para se deslocar, eles vão poder se aniquilar facilmente com o buraco. Então eu espero que esse elétron se recombine com esse buraco e aniquile ele. Esse elétron se recombine com esse buraco e aniquile ele. Essa intuição você pode tirar também da física estatística, né? Você vai tentar restabelecer o equilíbrio difusivo, ou seja, você vai tentar fazer com que o potencial químico à esquerda e o potencial químico à direita voltem, que eles fiquem iguais, né? E portanto a esquerda vai ter que dar partícula para a direita. Essa é a ideia que a gente desenvolve lá em física estatística. De um jeito ou de outro, a gente vê que quando você bota um material tipo um N com material tipo P juntos um do outro, o que vai acontecer é que o material tipo N vai ceder elétrons para o material tipo P e vai se aniquilando. Então a nossa intuição a priori poderia ser de que isso vai acontecer indefinidamente, até eu acabar com todos os elétrons que eu tenho. No entanto, isso não pode acontecer, seria absurdo isso acontecer. Isso é uma das coisas primeiras que a gente deve discutir sobre as junções PN. Porque o que acontece é o seguinte, como a gente discutiu, quando a gente tem o material tipo N sozinho, ele é neutro. Porque para cada elétron que eu coloquei o íon positivo fixo. Da mesma forma, o meu material com dopagem tipo P também é neutro, porque para cada buraco que eu coloquei uma carga negativa. Então isso na prática significa o seguinte, quando eu pego um elétron da esquerda e aniquilo com o buraco da direita, eu faço agora o meu material da esquerda ficar ligeiramente positivo, e o meu material da direita ficar ligeiramente negativo. Quanto mais eu aniquilo elétron da esquerda com o buraco da direita, mais positivo eu vou fazendo o meu material da esquerda ficar e mais negativo eu vou fazendo o meu material da direita ficar. Ora, isso vai desenvolvendo um campo elétrico para a direita. A gente sabe que o campo elétrico acelera os elétrons na direção oposta a ele. Então o campo elétrico para a direita ele freia os elétrons. Então vai ficando progressivamente mais difícil que os elétrons consigam passar para o lado direito e aniquilar os buracos. Vai ficando muito custoso energeticamente eles conseguirem vencer esse campo elétrico. Então essencialmente o que vai acontecer é que você não vai aniquilar todos os elétrons com os buracos. Você aniquila alguns até que você crie um campo forte o suficiente para impedir que o processo continue. Então tudo o que acontece é que surge uma região no meio aqui, que é uma região que a gente chama de região de depressão. Ou seja, nessa região os elétrons e os buracos eles se aniquilaram. Contudo, ainda existe para a esquerda uma região que eu tenho elétrons e ainda existe para a direita uma região que eu tenho buracos. E os elétrons agora não conseguem pular para essa região com buraco, porque eles teriam que vencer um campo elétrico que eles não conseguem mais, no equilíbrio, né? Então a ideia é que efetivamente a gente fica aqui como se fosse com um capacitor, né? A gente fica com um sistema de carga menos Q, aqui mais Q, desculpa, né? Com Q sendo positivo, e aqui na direita você fica com essencialmente uma carga menos Q. Então isso funciona como um capacitor, uma maneira de pensar o capacitor em termos energéticos, né?
é dizer que tem uma energia eletrostática armazenada aqui que é proporcional ao potencial eletrostático que a gente está designando por φ. E num capacitor, né, numa primeira aproximação, a gente pode considerar que esse potencial ele é linear, como vocês viram lá na física básica. Então, essencialmente, o que acontece é que a parte que está com dopagem tipo N vai ficar com um potencial menor do que a parte que está dopada com tipo P, que vai ficar com um potencial maior, porque justamente o potencial entre a esquerda e a direita vai crescer linearmente. Então a ideia fisicamente é a seguinte: conforme vai acumulando carga à esquerda e à direita, eu vou abrindo uma diferença de potencial, que eu vou chamar de ΔΦ, e a ideia é que para eu passar um elétron da esquerda para a direita, eu tenho que vencer um potencial, né, que em módulo vai ser E vezes ΔΦ. Tá certo? E a ideia então é que esse processo de elétrons passarem para a direita e irem se aniquilando, ele vai continuar até a energia que eu tenho que pagar para o elétron saltar para a direita, até essa energia ser igual à energia do gap. Por quê? Pensando em termos energéticos, o que acontece é o seguinte: uma maneira de ver que é vantajoso o elétron ir da esquerda para a direita, se aniquilar com o buraco, a maneira mais simples é ver que a carga elétrica negativa atrai positivo. Mas um jeito energético de pensar é que quando o elétron pula da esquerda para a direita, ele está indo para um nível de energia maior, que está aqui em μ1, né, para um nível de energia menor, que está aqui em μ2. Então ele ganha uma energia que efetivamente é a energia do gap. Esse ganho de energia que ele tem faz com que seja vantajoso energeticamente ele pular para aniquilar um buraco. Por outro lado, quando surge um campo elétrico, eu tenho que pagar agora uma energia eletrostática que em módulo é um E vezes ΔΦ. Quando o meu E ΔΦ for igual à energia do gap, não compensa mais você aniquilar o buraco, porque o quanto você tem que pagar de energia é mais do que o quanto você ganharia. Então, essa é a condição de equilíbrio. O equilíbrio vai se dar quando essa inclinação, né, promover um desbalanço de altura energético que satisfaça essa condição daqui. Na verdade, o jeito melhor de representar essa situação física não é da maneira dessa figura. Porque aqui em cima eu tenho uma representação como se eu estivesse na ausência de campo, né? Nota que conforme os elétrons forem passando da esquerda para a direita, o potencial químico ele não vai continuar mais aqui nessa posição inicial que estava, e nem esse potencial M2 vai continuar tão baixo quanto ele estava. Porque conforme você vai trocando elétron, você vai modificando o potencial químico, tanto que na situação de equilíbrio, né, além da condição de energia que a gente disse, o potencial químico vai ter que ser igual da esquerda para a direita. Então, na verdade, o melhor de representar é representando a energia verdadeira, não a energia que eu teria na ausência de campo, mas sim somar esses dois gráficos. A energia total que o meu sistema tem vai ser E menos Fi, onde Fi é a energia eletrostática. Né? Quando eu junto esses dois gráficos, o que a gente fica é com essa representação daqui, que é um dos gráficos mais importantes da aula de hoje. Então a ideia é que se eu não tivesse campo nenhum, eu teria que, tanto o material P quanto o material N, as bandas de valência e de condução deles estariam a mesma energia. Mas, pelo fato de eu ter aniquilado alguns elétrons com buracos, isso gerou um campo elétrico entre o lado da esquerda e o lado da direita, que faz com que a energia da banda de valência agora ela está mais alta à direita do que à esquerda, porque tem uma diferença de potencial entre elas. E a energia total ela precisa levar em consideração a energia eletrostática. Então esse é o jeito mais correto de representar o que acontece no equilíbrio. A ideia é que no equilíbrio, justamente, o que acontece é que agora o potencial químico da esquerda e o potencial químico da direita são iguais. Ou seja, em outras palavras, essa rampa ela vai ter que ter uma altura para fazer esses potenciais químicos se igualarem, que é justamente a energia do gap, que foi a condição energética que a gente escreveu no slide anterior. Então eu peço para vocês refletirem bastante sobre esse slide, sobre essas coisas que eu falei, porque são muito importantes, é a essência das aplicações de física dos semicondutores para junções PN. Agora, essencialmente, a gente vai começar a tirar alguns resultados a partir daí. Com esse tipo de junção, a gente consegue, por exemplo, fazer os chamados diodos. Né? Um exemplo, por exemplo, sendo o diodo de retificação.
Então, imagina que agora eu não estou mais na situação de equilíbrio que eu estava considerando no slide anterior, mas que eu aplico um campo. Eu aplico um campo elétrico nesse meu sistema. E imagino então que o efeito desse meu campo elétrico seja abaixar um pouquinho essa rampa. Lembra que aplicar um campo elétrico uniforme, o que ele faz é simplesmente é, compor um potencial linear, ou seja, eu vou simplesmente pegar a rampa e fazer ela ficar mais íngreme ou menos íngreme, né? Então eu estou considerando aqui que eu estou somando um potencial negativo, justamente para eu estou fazendo a rampa ficar mais suave do que no caso anterior. Nota que de fato o que isso faz é que agora o meu potencial químico da esquerda ele está maior do que o potencial químico da direita, né? Porque a direita, a minha energia ganhou um EV e portanto eu tenho um potencial químico um pouquinho mais baixo. Nessa situação que eu aplico um campo elétrico, o que acontece com o meu sistema físico? Entender isso é entender o diodo. Tem vários processos físicos que podem ocorrer aqui, que estão designados pelos números 1, 2, 3 e 4. Né? Então, o que é o processo 1? Eu posso, por exemplo, termicamente, excitar um elétron da banda de valência para a banda de condução. E quando eu excito um elétron da banda de valência para a banda de condução, o que vai acontecer essencialmente é que esse elétron vai ser energeticamente vantajoso para ele baixar a ladeira abaixo. Né? Quer dizer, ele vai seguir aqui a direção contrária ao campo. O campo elétrico resultante está para a direita e, portanto, o elétron vai estar na direção contrária. Então, o processo 1 ele cria uma corrente para a esquerda. O processo 2 também. O processo 2 é um processo que corresponde essencialmente a um elétron vir da banda de condução aqui para a banda de valência, ou seja, equivalentemente, né, corresponde a eu trazer um buraco a mais para a banda de valência. E o buraco, lembra que ele sempre vai na direção de maior energia, ou seja, o buraco ele funciona como uma bolha na água, ele vai flutuar aqui para a posição de maior energia. Então, tanto o processo 1 quanto o processo 2 correspondem a uma corrente global para a direita, porque o processo 1 faz com que eu tenha elétron para a esquerda e o processo 2 faz com que eu tenha buraco para a direita. Os dois correspondem fazendo uma corrente para a direita. A taxa com que isso ocorre a gente aprendeu a calcular na última aula. A taxa com que a gente cria corrente para a direita vai ser proporcional a essa exponencial daqui, ou seja, vai ser proporcional à energia do gap que a gente tem que vencer dividido por KBT, ou seja, essa excitação térmica ela vai ser tanto maior, vai promover tanto mais corrente, quanto maior for a temperatura e quanto menor for o gap. Por que é a energia do gap que importa? Porque esse processo 1 que eu estou descrevendo é o processo de eu pegar um elétron da banda de valência e saltar ele para a banda de condução. Então eu tenho que vencer aqui a minha energia do gap. Essa é a energia que eu tenho que vencer para criar essa corrente. Da mesma maneira do processo 2. Agora, o processo 3 e 4 eles são diferentes. O que é o processo 3 e 4? O meu elétron, mesmo ele estando aqui na banda, na parte da esquerda, né, ele pode acabar indo para o lado da direita, ele pode subir essa barreira. Isso é contra a tendência natural dele, mas por uma excitação térmica, ele pode fazer esse caminho. O elétron seguir o caminho 3 corresponde a criar uma corrente para a esquerda. Tá certo? Da mesma maneira, o meu processo 4 também vai ser uma situação dessa. O meu buraco, apesar de ser mais energeticamente, ele está em energias maiores, ele pode afundar para energias menores, né, o que custa energia. E isso só pode acontecer por exemplo, se tiver algum agente externo dando energia para ele. Custa energia o buraco sair de cima e vir para baixo. Mas também por um processo de excitação térmica a gente também pode fazer isso acontecer. Então, tanto o processo 3 quanto o processo 4, eles não são naturais, mas eles podem ocorrer por excitação térmica. E eles correspondem, ao contrário dos processos 1 e 2, eles correspondem a uma corrente para a esquerda. Só que o processo 3, para que ele ocorra, a diferença de energia que eu tenho que dar é a altura desse degrau daqui, que é a energia do gap mais EV. Então, ao contrário do processo 1 e 2, esse que é o ponto central, conforme a gente vai ver daqui a pouco, a corrente que eu produzo para a esquerda, ela depende de qual é o potencial que eu aplico, tá certo? Então, o que vai acontecer? Aqui faltou assim, isso daqui é devido ao processo 3 mais processo 4, que ficou faltando botar. Então a ideia é que todos esses 4 processos, eles ocorrem se você tiver excitações térmicas, só que eles não ocorrem necessariamente nas mesmas taxas. Os processos 1 e 2
eles dependem da energia do gap, e o processo 3 e 4 depende da energia do gap, mas é V, ou seja, depende do campo externo que eu coloquei. Esse V aqui é o campo externo que eu estou aplicando. Nota o seguinte, que, como eu disse, o 1 e o 2 dão uma corrente para a direita e o 3 e 4 dão uma corrente para a esquerda. A corrente total no nosso sistema vai ser a soma dessas duas correntes. Ora, se o meu potencial é zero, nota que aí a corrente para a direita e a corrente para a esquerda vão ficar com a mesma dependência exponencial. Dá para mostrar por um tratamento mais rigoroso que o coeficiente de proporcionalidade é igual também nos dois. Porque é o que a gente espera. Se a gente não ligar nenhum campo externo, a gente sabe que a gente vai estar numa situação de equilíbrio, que foi o que a gente discutiu no slide anterior. E, portanto, não vai poder passar corrente nenhuma. Conforme eu ligo o potencial, eu começo a poder produzir, então, uma corrente total no meu sistema, que eu obtenho somando as duas. Quando eu somo as duas, a gente obtém a corrente total nesse meu sistema, que eu posso escrever dessa forma daqui, ou seja, ela vai ser proporcional a essa diferença daqui. E a constante de proporcionalidade a gente escreve como JS e denomina ela de corrente de saturação, tá certo? Mas o que é importante notar, o que é fundamental para a gente, é que a corrente total que passa é proporcional a essa diferença, conforme vocês podem calcular a partir dessas duas expressões que a gente escreveu anteriormente. Essa expressão é absolutamente fundamental, porque ela mostra o seguinte: se você bota potencial zero, ou seja, se você não coloca campo nenhum, como a gente disse, nesse caso não passa corrente nenhuma, como deveria ser. Por outro lado, se você liga um potencial positivo, o que acontece é que o potencial positivo vai passar uma corrente muito pequenininha, que essencialmente satura aqui em menos JS, né? Nota que aqui embaixo é menos EV, então V positivo é a esquerda do zero aqui. Só a maneira como está feito o gráfico. É a maneira mais convencional que o pessoal costuma fazer. Agora, se o V, por outro lado, ele for negativo, então esse daqui pode ficar bem grande, a gente pode passar uma corrente bem grande. Então a ideia dessa junção PN é que quando a gente aplica um campo elétrico, o que acontece é que se a gente aplica o campo elétrico na direção correta, passa uma corrente muito grande. E na direção contrária praticamente não passa. Essa é uma versão muito simplificada de um diodo. Na realidade, o que acontece nos diodos comerciais é que tem vários outros elementos presentes, e na prática o que acontece é que se você aplicar na direção errada, não passa corrente praticamente nenhuma realmente, e na outra direção você tem uma corrente que é grande e que é tanto maior quanto maior for o potencial que você aplica. Então o diodo é um elemento essencial para circuitos eletrônicos modernos, e ele é denotado por esse símbolo daqui, tá certo? Então a ideia é que vai ser vantajoso sempre você aplicar potenciais negativos, ou seja, que baixem a rampa aqui. Em outras palavras, vai ser vantajoso, né, eu aplicar campos elétricos aqui para a esquerda. É uma direção para a qual vai passar, eu vou conseguir passar uma corrente alta. Então esse é o papel do diodo do meu circuito eletrônico. Ele deixa passar corrente numa direção apenas. E ele é representado por esse símbolo aqui, com essa seta e com essa linha vertical, indicando que só passa corrente numa direção. Essas junções PN elas têm várias aplicações, quer dizer, os diodos são uma das principais aplicações. Com os diodos a gente pode fazer os diodos emissores de luz, por exemplo. A gente pode fazer células solares. Então o que são as células solares? Imagina que eu jogue luz aqui na minha junção PN. Se essa luz pega aqui nesse meu lado da esquerda, já fora da zona de depleção, o que acontece é que eu posso eventualmente promover um elétron da camada de valência para a camada de condução. Mas logo depois esse elétron baixa de novo e se aniquila e não tem nenhum efeito importante. Por outro lado, imagina que isso aconteça na zona de depleção. Imagina que eu absorva um fóton aqui que excite um elétron da banda de valência para a banda de condução. Então agora eu vou deixar um buraco na minha banda de valência e um elétron na minha banda de condução. O que acontece na zona de depleção? O que acontece é que nessa zona existe um campo elétrico. Existe um campo elétrico para a direita. E como existe um campo elétrico para a direita, isso vai fazer com que o elétron tente ir para a esquerda, ou seja, ele vai tentar ir para energias mais baixas, e o buraco vai flutuar para energias mais altas. Então, isso faz com que eles não se recombinem, ou seja, esse fóton, quando ele incide aqui nessa zona de depleção, ele provoca a corrente.
Então a gente está absorvendo luz e gerando corrente com isso. Essa é a ideia essencial, esse é o cerne do conceito de células solares. Está aqui a imagem de células solares, que são tecnologias muito interessantes para energias renováveis e mais limpas e tal. Então, os diodos emissores de luz, no certo sentido, é o contrário. É você agora usar a corrente para gerar luz, né? E tem várias aplicações também no dia a dia. E curiosamente, quer dizer, você conseguir construir diodos que emitam na frequência que você deseja é uma arte. Inclusive, quer dizer, produzir o LED azul gerou um prêmio Nobel recentemente, né? Ou seja, tudo isso aqui tem várias nuances, várias sutilezas que a gente não está entrando em detalhe. E tem uma outra aplicação muito importante, que são os transistores, que eu vou comentar muito de passagem. No livro tem discussões mais em detalhe, mas não vou aprofundar muito. Mas é uma das coisas mais importantes que tem também, revolucionou o nosso dia a dia. O computador usa muito, ele é muito baseado nos transistores, né? A lei de Moore tem a ver justamente, ou seja, a velocidade de processamento do computador com quanto você consegue miniaturizar um transistor. Então é uma coisa fundamental. De maneira bem esquemática, o transistor corresponde a gente pegar duas junções PN e botar aqui em série, ou seja, eu boto um NPN, né? E a ideia é que quando eu tenho um NP, como a gente viu, surge uma zona de depressão, onde não tem elétrons e buracos. Eles se aniquilaram e a gente ficou com um campo elétrico aqui dentro. Ou seja, agora os caras que estão dopados N não conseguem passar para a região P, porque eles teriam que vencer o campo elétrico da zona de depressão. E a gente vai ter aqui uma zona de depressão à direita e à esquerda. Então tem vários transistores diferentes, mas um dos tipos mais comuns é esse tipo daqui, que a gente tem um metal que está em cima de um óxido isolante que está em cima do semicondutor. Então, ilustrado aqui na figura, a gente tem que o nosso gate está com potencial zero e aqui também o semicondutor está aterrado. Se eu ligo agora uma diferença de potencial, né, se eu ligo um potencial, o que acontece é que agora vai ter uma diferença de potencial entre o metal e o semicondutor, mas como tem o óxido isolante, eu não consigo, não vai ter elétrons livres para saírem do metal e chegarem no semicondutor. No entanto, o campo elétrico atravessa esse isolante, e se o campo elétrico for forte o suficiente, ele pode compensar esse campo elétrico que estava atuando na região de depressão e permitir que as cargas que estavam ilhadas aqui nessa região dopada com N possam passar para essa região dopada com P. Então, essencialmente, se esse meu potencial for forte o suficiente, estiver acima de um limiar aí, o que acontece é que efetivamente eu abro aqui um canal condutor. E efetivamente o que eu fico é que a minha região dopada N à esquerda e dopada N à direita agora se comunicam. Nota que esse canal condutor ele não se torna tipo N, não. Aqui tem também os íons que eu acrescentei. Isso daqui é um material tipo P, contudo, com elétrons passando por ele, porque esse meu campo externo conseguiu pagar a energia necessária para os elétrons passarem por aqui. Ou seja, para um potencial acima de um limiar, eu consigo passar uma corrente entre aqui a minha fonte e o meu dreno, tá? E isso absolutamente, tem zilhões de aplicações importantes para amplificador e outras tecnologias, mas uma das coisas mais importantes para isso é para computador, né? Porque o estado passando corrente ou sem passar corrente, né, funciona como 0 e 1 do seu transistor, né, com os quais você pode fazer toda a linguagem de programação do computador. Então, a ideia é que se você aplica um potencial acima de um limiar, você transforma o 0 no 1 e você pode fazer a partir daí todas as manipulações, né, que as portas lógicas da sua programação do computador precisam. Tá? Então, tem zilhões de aplicações importantes. Essa aula foi realmente só um panorama muito geral. Peço para que vocês pensem em detalhes no que a gente discutiu e qualquer dúvida levem para a aula presencial. Obrigado.